Bem, pessoal, nós vamos falar de alguns elementos do cone. O primeiro elemento seria a área da base. A área da base, ela é a área de um círculo, ou seja, representada por πr ao quadrado. No entanto, nós podemos planificar esse cone, fazendo um corte na sua lateral. Ao fazer esse corte na lateral e abrirmos esse cone, nós vamos obter justamente o setor circular, que seria representado pelo comprimento da circunferência. Esse R aqui seria o raio da base. Então, o comprimento da circunferência, que seria o comprimento do setor circular, seria representado por 2πr. Além disso, nós teríamos a área lateral e a área total. A área lateral, ela é representada por IRG. O que seria esse πRG? Seria o produto de π pelo raio vezes a geratriz do cone. Lembrando que a geratriz do cone é esse segmento de reta aqui. Já a área total seria o somatório da geratriz mais o raio multiplicado pelo π vezes r. Ou seja, seria essa fórmulazinha aqui. Aqui, nesse caso, também podemos obter esse ângulo aqui, que é o ângulo do setor circular. Porque quando a gente faz a abertura do cone, nós não vamos obter uma circunferência completa, e sim uma parte dela, por isso que chamamos de setor circular. Então, esse setor circular, esse ângulo do setor circular, ele pode ser representado por 2πr dividido pela geratriz. Só que esse 2π, ele tanto vai ser para dar o ângulo em radianos, como também para dar o ângulo em graus. A diferença é que se eu quiser representar o ângulo em graus, eu substituo 2π por 360, porque 2π é uma volta completa na circunferência, ou seja, o ângulo de 360 graus, ok? Bem, pessoal, agora eu vou resolver essa questão do ITA de 2019. Ela diz o seguinte: a superfície lateral de um cone circular reto corresponde a um setor circular de 216 graus. Quando planificada, se a geratriz do cone mede 10 centímetros, então a medida da sua altura em centímetros é igual a... Então, vejam bem, para resolver essa questão, nós precisaríamos de duas situações. Primeiro, determinar a partir do ângulo do setor circular a geratriz e o raio, ver o que foi dado na questão. No caso, ele deu a geratriz, então eu posso obter o raio. Depois que eu obter o raio, eu posso, a partir disso, calcular a altura desse cone. Então, vamos lá. Como θ, que é o ângulo, vai ser 216 graus, e eu dei o ângulo em graus, e aqui está a representação em radiano, então, o que vocês vão fazer? Vocês vão substituir 2π por 360, vezes o raio, que eu não sei, mas a geratriz, ela vale 10. Então, eu posso dividir 360 por 10, então, nós teremos 36R igual a 216 graus. Então, o raio vai ser 216 dividido por 36. Essa divisão vai nos dar um raio de 6, no caso, 6 centímetros. Bom, então, o que a gente vai fazer agora? Então, imagine a seguinte situação. Nós vamos ter aqui um triângulo retângulo, tá bom? Esse triângulo retângulo, ele vai ser a representação, ó, essa parte aqui representa o raio do cone. E essa parte superior aqui, ela vai representar a altura do cone. E essa representação aqui vai ser justamente da geratriz, porque nós teríamos justamente o cone, né, representado por essa imagenzinha aqui, ó. Ok? Pronto. Feito isso, ó, altura, raio e geratriz. Então, nós teríamos aqui que usar o teorema de Pitágoras, onde o raio, nesse caso, vale 6, a geratriz vale 10 e a altura eu não sei.
Bom, pessoal, eu já falei algumas vezes em aulas anteriores sobre o triângulo pitagórico, que é o triângulo 3, 4, 5. Nesse caso aqui, se vocês observarem, 6 é o produto de 3 vezes 2, que é um cateto. Já a hipotenusa, o 10, é o produto de 5 vezes 2. No entanto, como a hipotenusa é 5 e um cateto é 3, e eu multipliquei esses números por um número fixo, significa que a altura vai ser 4 vezes 2, 8. Resposta letra D. Se vocês não lembrarem como utilizar o triângulo pitagórico, vocês podem utilizar o teorema de Pitágoras. Então, o que é que vocês iam fazer? Bom, aqui seria 6, aqui seria 10 e aqui seria o H. Então, vocês teriam 10 elevado a 2 igual a 6 elevado a 2 mais H elevado a 2. 100 vai ser igual a 36 mais H ao quadrado. Passando subtraindo, eu vou ter 100 menos 36, igual a H ao quadrado. Então, H ao quadrado vai ser igual a 64. A raiz quadrada de 64 vai ser justamente 8. Pronto. Então, a mesma resposta vocês poderiam obter, que é a letra D.